Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos lendo esta carta na sequência, em sequência, e hoje vamos continuar no capítulo 5. Vamos ver hoje a última parte desse capítulo, que vai dos versículos 12 ao 21, e eu peço a Deus que nos revele a sua palavra, que fale ao nosso coração a sua palavra, e que Cristo seja engrandecido, que Cristo seja o centro da nossa mensagem, o alvo, seja tudo. Esse pedaço, essa passagem é fundamental para conhecermos ou para compreendermos a funcionalidade do pecado na humanidade e também a salvação do pecado por Deus e sua funcionalidade. Paulo escreveu duas expressões que devemos atentar para elas: em Adão e em Cristo. Em Adão está toda a história, desdobramento e consequência do pecado. Em Cristo está toda a salvação de Deus. Vamos começar com o versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, quando o pecado aconteceu em Adão, esse pecado aconteceu também na raça humana. Adão era o representante federal, universal da raça humana. Ele era uma espécie de homem coletivo, ecumênico, porque ele assambarcava todos os outros. O que aconteceu com Adão, aconteceu conosco, segundo a palavra de Deus. Adão não caiu sozinho, ele caiu com todos aqueles que viriam da sua semente. Atos capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está nítido aí. De um só. Esse é Adão. Um só. Deus fez toda, preste atenção, toda a raça humana.
Então, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, Adão é o ancestral único da raça humana. Isto aqui elimina a teoria da evolução e qualquer raça humana pré-adâmica. Há um grupo de teólogos que acreditam que Adão é produto evolutivo de um tipo de humanoide anterior a Adão. E entre eles há aqueles que admitem a possibilidade de Deus ter criado essa raça de humanoides ou hominídeos pré-adâmico, em um tempo pré-adâmico. E depois Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Mas isso tudo não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Uma pesquisa respeitada, uma pesquisa científica respeitada, provou que todos os homens vivos compartilham um mesmo ancestral comum e que desse ancestral originou todos os povos que viveram e vivem neste mundo, e que ele teria, esse ancestral comum teria existido entre 10 a 6 mil anos. Nada de bilhões, nada de milhões, mas é uma questão de milhares, o que está de acordo com a palavra de Deus. Nossa identificação com Adão não é só física, mas é também moral e espiritual. Todos nós estamos envolvidos no pecado de Adão. E sendo nascido em Adão, o indivíduo recebe dele tudo aquilo que ele se tornou no pecado. Nós somos o que Adão se tornou no pecado. Herdamos dele a natureza pecadora, pecaminosa, caída e condenada. Vamos observar alguns textos, poucos textos, nesse sentido. Gênesis capítulo 5, você pode ler do versículo 1 até o 3, o versículo que eu quero destacar é o versículo 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vejam que Adão gerou um filho, e todos os filhos que ele gerou também têm a mesma característica. Gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. A imagem de Adão, a semelhança de Adão, não só física, mas também moral e espiritual, foi transmitida àquele que ele gerou.
Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Repare que a coisa é profunda, está no coração, está lá no propósito, no desígnio, está lá dentro, já nasce assim. Capítulo 8 de Gênesis, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. A natureza da pessoa é má, desde a tenra idade, como diz uma outra tradução, a tenra, novinho, já tem a natureza dentro de si, já traz. Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Como é que é? Leia novamente. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Quem que tira água limpa de uma lama podre? A fonte está podre, suja, não sai nada limpo daí. De pecador, sai pecador. De natureza perversa, sai natureza perversa. Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Prestou atenção? Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. É todo mundo. Por natureza, preste atenção na palavra por natureza. Você nasce assim, é uma questão de natureza. Em Hebreus, capítulo 7, versículos 9 a 10, ali ilustra essa relação que estamos tratando hoje. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. É justamente isso que significa a expressão em Adão e em Cristo. O texto diz que quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, os levitas que recebem o dízimo também entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele.
Portanto, Abraão encerrava em si ou assambarcava todos eles. E quando ofereceu o dízimo, eles também ofereceram. A revelação que o Espírito traz é o que somos em Adão e não o que fazemos. Preste bem atenção, porque aqui nós vamos encontrar o conceito de pecador. O que somos em Adão e não o que fazemos. O que fazemos é a consequência do que somos. Eu fiz isso, mas eu não sou assim não. Foi um momento. Que momento nada. Você é isso mesmo. Não é só o que fazemos que está errado, mas o que somos. Preste bem atenção aqui. Não é só o que fazemos que está errado, mas principalmente o que somos. E preste mais atenção agora. É isso que Deus quer corrigir em Cristo. O que Deus quer corrigir em Cristo? O que você é em Adão. Não é que todos pecaram com Adão, mas em Adão. Você vê a diferença? Não é que pecamos com Adão, mas em Adão. Esta é a posição da palavra de Deus. O ser humano não se torna um pecador depois que nasce, por repetir Adão, ou por imitar Adão. Não. Todos nascem pecadores, porque pecaram em Adão. Quando a palavra de Deus diz, todos pecaram, está se reportando a queda em Adão, porque lá todos pecaram, nascem pecadores, lógico que vão viver pecando. Pecador, portanto, é uma condição que a pessoa tem ao nascer, nasce com ela. É uma natureza pecaminosa, é uma questão de natureza. Todo mundo nasce carimbado com essa natureza. Nasceu, carimbou, está carimbado com a natureza. Já nasce com tramóia. A criança já nasce com manha. E vai crescendo, vai ficando pior. É lógico que vai ficando mais sofisticado também. Devemos entender de uma vez por todas que o termo pecador significa estar em Adão. Pecador é um termo que mostra o que somos em Adão. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, aqui é Adão, muitos foram feitos pecadores. Muitos aqui são todos os que vêm de Adão. Logo, ser pecador não é viver cometendo pecados circunstanciais. Para ser um pecador, basta nascer neste mundo. Nascemos feitos pecadores. Ou seja, portadores da natureza do pecado,
da natureza pecadora, também chamada natureza adâmica. Significa, portanto, estar em Adão. Mas aquela pessoa é tão legal. Pois é, legal, mas tem que nascer de novo. Senão vai para o inferno legal mesmo. Mas Cristo nos colocou nele e nos fez morrer com ele nele. Ele fez morrer a velha criatura adâmica. A raça oriunda de Adão, a raça adâmica, espiritualmente falando, acabou na cruz. Tem gente que quando fica nervoso diz para o outro, né, Valdir? Eu acabo com a sua raça. Não vem não, porque eu acabo com a sua raça. Pois é, Cristo acabou com a raça sua e minha, de todos, na cruz. Cristo acabou com a raça de Adão na cruz. Na ressurreição em Cristo surge uma nova raça. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando se troca uma coisa em outra, troca-se o nome dessa coisa também. Deus trocou o nome das pessoas, que Ele trocou a natureza, trocou a vida, trocou o caráter que Ele salvou. Jesus veio para fazer uma mudança profunda. Profunda. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma mudança profunda? Ou você está achando que aqui é meia sola? Meia sola. Um pouco novo, um pouco velho. Não é não. Aqui é nova criatura mesmo. Nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a mudança. Você tem essa mudança? Se não tem, já vá logo diante do Senhor e se humilhe lá e peça a Ele a mudança. Estar em Cristo significa que Ele nos colocou nele na cruz, nos recebeu nele na cruz. Estar em Cristo é isso. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, Jesus Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Você parou de servir o pecado? Ou continua? Eu mudei, mas continuo vaidoso, mentiroso, impuro, lascívio. Que conversa é essa? Mudou coisa nenhuma. Irmãos, a salvação seria um negócio tristemente frustrante se após ser salvo continuasse pecador do mesmo jeito. Continuasse pecador do mesmo jeito. Eu não vejo sentido nisso. Se não mudou, então o que foi que Jesus foi fazer na cruz? Hein? Se Ele não salvou, se Ele não mudou, o que Ele foi fazer na cruz? Teria Ele ido brincar lá? Ou teria ocorrido um monstruoso teatro? Não, de jeito nenhum. Quando o Senhor foi levantado naquela cruz,
ele tinha um propósito definido: cumprir a obra de Deus, ou seja, atrair-nos para o seu corpo, nos fazer morrer nele como velhas criaturas dominadas pelo pecado e nos ressuscitar agora em novas criaturas, como diz o texto. A nova criatura só surge depois que a velha criatura foi finalizada em Cristo na cruz. Finalizada, não foi macetada, não, finalizada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo somos novas criaturas. Novas criaturas. É assim que Deus nos vê em Cristo. Não faz sentido você ser uma nova criatura e velha criatura ao mesmo tempo. Faz? Você acha que normal isso? Está certo isso? Também não faz sentido continuar um pouco nova, um pouco velha. Dizer-se nova criatura e continuar do mesmo jeito de antes, com as coisas velhas da velha criatura, isso é afrontar o Filho de Deus. É afrontar o que o Senhor fez naquela cruz. A obra de Cristo na cruz foi uma obra profunda de correção. Éramos incorrigíveis em Adão. A única maneira de Deus nos corrigir foi nos matando em Cristo, para nos fazer novamente. Ele nos levou a morrer no corpo de Cristo, e quando de sua ressurreição nós fomos ressuscitados juntamente com Ele em vida nova. Essa é a correção da cruz. Agora, Deus continua nos corrigindo, não mais nessa questão para nos libertar do pecado, mas para o nosso crescimento na sua santidade. O meu desejo é que os irmãos renascidos experimentem cada vez mais a manifestação de Cristo e de sua revelação, crescendo em conhecimento dele e intimidade com ele. Romanos 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos considerar aqui o seguinte: o pecado antecede a lei mosaica, e Adão antecede Moisés. A lei definiu, regulamentou e identificou o pecado. Aqui está o papel da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não é que o pecado só reinou até Moisés,
mas que não foi levado em conta ou definido e identificado na sua natureza. Os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Significa o quê? Significa que não pecaram por desobedecer a ordem expressa de Deus, como Adão desobedeceu abertamente e sabendo o que estava fazendo, sabendo que estava desobedecendo a Deus. Um típico traidor, porque ele sabia. Mas, mesmo assim, todos pecaram. Paulo fala que Adão, ele fala isso a Timóteo, que Adão não foi enganado. Ele não foi enganado, ele não foi tapeado pela serpente quando comeu o fruto. A mulher sim. Ele procedeu conscientemente e voluntariamente e levou todo mundo com ele. O pecado reinou neles e através deles. Significa que todos pecaram em Adão. Você agora vai ler Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 19. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas de onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesses versículos, Paulo faz uma analogia entre Adão e Cristo. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Paulo diz: assim como nós somos pecadores condenados em virtude do que Adão fez, assim somos justificados por causa do que Cristo fez. Tem aqui dois homens, dois cabeças. É importante compreendermos a nossa relação com Adão para compreendermos a nossa relação com Cristo. O foco da nossa relação com Cristo é a cruz. Viu, irmãos? O foco da nossa relação com Cristo é a cruz do Calvário. Não tem relação com Cristo tirando a cruz fora. É isso que vai ser tratado de modo detalhado no capítulo 6 de Romanos. Paulo vai detalhar essa relação nossa com Cristo e a cruz. Mas
Aquela atitude de Pôncio Pilatos é muito forte no ser humano. Você já vai entender. Sou inocente, não tenho culpa, não tenho nada a ver com a crucificação deste homem, foi o que ele falou. Traz água para mim aí numa bacia, vou lavar as mãos aqui diante de todo mundo, mostrando que eu estou limpo, eu não tenho nada a ver com isso. O que vai acontecer com ele não tem nada a ver comigo. Estava errado. E muito, porque tinha tudo a ver com ele, e comigo, e com vocês. Pilatos era um pecador, um dos que pecaram em Adão, um que também estava sob pena de morte, porque a palavra diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. E Cristo foi àquela cruz para ser crucificado pelo pecador e com o pecador. E com o pecador. Você não pode perder este ponto. A sua crucificação com Cristo, porque Ele foi sim por você, mas Ele foi lá por você para crucificar você, porque você é pecador, sob pena de morte. Você tem que morrer em Cristo Jesus. Somos culpados, pecamos contra o Senhor, a sua santidade, e temos que pagar, temos que morrer em Cristo. E essa morte é na cruz para sermos libertos. Mas Pilatos não via nada disso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou culpado, eu sou inocente, eu sou gente boa. Sabe por quê? Por que ele não via? Porque ele não se via pecador. Pecador terrível. Pecador condenado e digno de morte. Ele não se via. Ele não via que aquela morte do Senhor era a morte dele. Como ele não viu, como ele não se viu pecador, culpado e réu de morte, para poder abraçar aquela morte com Cristo na cruz, para tirar os seus pecados, principalmente a sua vida pecadora, sabe o que ele foi fazer? Ele foi tentar tirar os seus pecados com água, lavar as mãos. Foi tentar sair de Adão lavando as mãos. Você tem que sair de Adão, e quem tira você de Adão é Cristo, lá na cruz, colocando você em Cristo, nele, morrendo com você. E quando você morre com Cristo, você sai de Adão. Então, irmãos, ele foi tentar tirar os seus pecados de outra maneira. Foi tentar sair de Adão lavando as mãos. Outros tentam sair de Adão fazendo obras para a salvação própria. Outros tentam sair de Adão com batismo nas águas, penitência, e há outros tantos diversos meios falsos que pensam que através desses meios pode-se sair de Adão. Oh, irmão, Jesus não era um laranja que morreu para quebrar o galho de ninguém, que morreu para que eu me safasse.
Ele não é um laranja que dá a cara para poupar o outro que está escondido, que não pode aparecer. Não, ele morreu para que eu morresse com ele também. Pilatos não se viu lá na cruz em Cristo. Você sabe por que ele não se viu lá na cruz em Cristo, irmão José Rabelo? Porque ele estava vendo a sua inocência. Eu sou bom, eu sou inocente. Inocente não precisa pagar, não é mesmo? Não é, Edivan? Inocente não precisa pagar, precisa? É inocente. Jesus era inocente. Ele não precisava pagar não, ele não precisava morrer não, mas ele morreu, ele topou morreu pelo culpado, para que eu, culpado, pecador, réu de morte, pudesse morrer com ele ali naquela cruz. Em Adão o pecado é rei, você viu no texto que reina. Em Adão o pecado é rei, e nós escravos, totalmente sujeitos à sua tirania. Versículo 21, Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê? Em Cristo há o reinado da vida, pela graça, por causa da justiça. Maravilhoso isso aqui, irmãos. A fim de que, como o pecado reinou. Se você crê na obra da cruz, o pecado reinou, não reina mais. Mas se não crê, o pecado ainda está reinando em você. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse. Olha que coisa maravilhosa aqui. Não é mais o reinado do pecado em nós, através de nós. Agora é o reinado da vida, da graça. Também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que é mediante Jesus Cristo? Porque Ele é a vida eterna, e Ele tem que estar em mim. Em Cristo há o reinado da vida, pela graça, por causa da justiça. Quando você estiver convencido que Cristo reina em você, pela sua vida, pela sua graça, pela sua justiça, e não mais o pecado, você vai experimentar algo maravilhoso, inigualável. Então, irmãos, são duas relações. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não tem a terceira posição, meu irmão, não tem. Aqui e agora. Aqui e agora. Ou você está em Cristo, e aí, maravilha. Ou você está em Adão, e aí está na desgraça. Ou você está em Adão ou em Cristo. E o interessante é que onde você está vai determinar o que você é e também o que você faz, e também para onde você está indo. Versículo 20, Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundar. O que é abundar? É existir em
abundância. Superabundar é existir em abundância ainda maior. Em Cristo, a experiência é essa superabundância. Superabundância. É esse muito mais que Paulo falou. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Esse muito mais tem que ser notado aqui. Muito mais, ele vai usar essa expressão aí nos versículos de 15 ao 17. Muito mais a graça, muito mais a graça, muito mais os que receberam a abundância da graça. Esse muito mais é a provisão de Deus. Qual é a provisão de Deus, Eldinha? Muito mais. Não pensa em um Deus da mão fechada, não, viu? Fominha, não, viu? Mão de vaca. Não. A provisão de Deus é muito mais. Muito mais. Muito mais. Portanto, por favor, hein? Por favor, não me venha dizer que não dá para viver a vida cristã que satisfaz a Deus. Não venha com essa, não. No versículo 19, tem uma expressão. A expressão é esta. Romanos 5,19 tem esta expressão aí. Assim também, o leito da velha vida tem sua fonte ou cabeceira, onde nasce em Adão, e a sua foz, desembocadura, onde deságua no lago de fogo. Prestou atenção? O leito da nossa vida, nova vida em Cristo, tem a sua fonte em Cristo, porque é a vida dele, e deságua na eternidade, nele mesmo, nele mesmo. O rio da nossa vida não tem esgoto vazando nele, viu? O rio da nossa vida não tem esgoto vazando nele. O rio da nossa vida é Cristo. Não tem poluição, não tem coisas sujas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajuntará desde o romper da manhã. Eu estou aqui citando o Salmo 46, versículo 4 e 5. Há um rio. A única posição que nos dá certeza da salvação é o estar em Cristo.